ti, Senhor, a tua palavra escondi. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar então para darmos início à nossa aula desta noite. Querido Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome, Te glorificamos, Te bendizemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de chegarmos até a Tua casa, estarmos na Tua casa para aprender mais da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque foste misericordioso e bondoso para conosco em todo o ano de 2017, nos ajudando a cumprir a metade, Senhor, das etapas que estamos caminhando rumo à conclusão deste seminário. Pedimos que a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia se renove por mais este ano, ajudando a cada um de nós a chegarmos até o final desta jornada, crescendo a cada semana, a cada novo ensino, a cada nova ministração, nos aproximando mais de Ti, avançando no conhecimento da palavra do Senhor. Te agradecemos por tudo e continuamos confiando em Ti. No nome de Jesus oramos. Amém. Pode se assentar. Vamos trazer aqui uma palavra preliminar, uma palavra de apresentação. Chegamos aí à segunda etapa do nosso curso. Hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de ler aí na frente o sumário, você que já está com o seu material, abra na última página, página de número 60. Abra na página de número 60. Você vai perceber aí que eu fiz uma organização na nossa metodologia de ensino, nossa metodologia de estudo do curso básico. Eu dividi aí os 2 anos da seguinte maneira: a grade curricular do primeiro ano, o qual concluímos já no ano passado com a graça de Deus, constam aí as disciplinas bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, antropologia e angelologia, ramartiologia e soteriologia, eclesiologia, escatologia, heresiologia. E finalmente encerramos no mês de dezembro com a geografia bíblica. Estamos entrando agora na segunda etapa. E hoje começando justamente com a disciplina ou as disciplinas que constam neste livro, as quais são hermenêutica e homilética. Seguindo-se então, estudaremos ao longo deste ano de 2018, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, o período intertestamentário, ou seja, o intervalo, o hiato entre o Antigo e o Novo Testamento, os livros do Evangelho, Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, pastorais e gerais, e finalmente o livro da Revelação do Apocalipse. Se você perceber bem, a nossa grade basicamente está dividida da seguinte forma: o primeiro ano nós estudamos uma sequência de disciplinas, as quais chamamos de teologia sistemática, onde nós sistematizamos as principais doutrinas da Bíblia e as estudamos. A saber, não preciso repetir, mas na teologia sistemática estudamos aí bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, etc. E o segundo ano, que é esse que estamos hoje iniciando, basicamente, a grande maioria das disciplinas, a esmagadora maioria, nós estudamos o conjunto de disciplinas que nós nominamos de teologia bíblica. Não que a sistemática não seja bíblica, não é isso. É porque lá nós estudamos de forma sistemática as doutrinas da Bíblia. Agora nós vamos estudar a Bíblia pela Bíblia, o conjunto de livros, a formação, como está disposto no cânon sagrado, a forma como nós entendemos, Pentateuco, históricos, poéticos, etc, etc. Então, basicamente, este ano nós estudaremos a teologia bíblica, de maneira que vamos entrar numa dimensão aí aprofundada
da Bíblia, por assim dizer. E para entendermos com profundidade a palavra de Deus, a Bíblia, a interpretarmos de forma correta, coerente, salutar, nós precisamos conhecer as técnicas de interpretação das Sagradas Escrituras. E que disciplina nos oferece, nos faculta a possibilidade de termos acesso a tais técnicas, as quais eu estou aqui dizendo? É justamente a hermenêutica bíblica, assunto que passaremos a tratar agora. Deixa eu colocar aqui, hermenêutica. Então, faça agora o inverso, pegue o início do seu livro aí, na página 3, está aí uma contracapa, hermenêutica, e nós temos aí então na página 4, os assuntos que trataremos aqui de uma forma básica, né? Estamos num curso básico, é claro, então de uma forma básica estudaremos a hermenêutica, introdução deste assunto. Vamos falar da composição da Bíblia Sagrada, apresentaremos algumas figuras de linguagem da Bíblia, também falaremos de algumas particularidades do texto bíblico e traremos aos irmãos os princípios históricos e teológicos de interpretação bíblica. Então, basicamente, são esses os assuntos os quais trataremos na disciplina hermenêutica. Você que está com o seu material aí, acompanhe. Eu vou fazer uso aqui dos slides, a forma como esbocei aqui a nossa aula dessa noite. Começando aí, hermenêutica. O que é hermenêutica? Do que se trata a hermenêutica? De onde vem esta palavra hermenêutica? Qual é a sua função para o estudante de teologia, estudante da Bíblia Sagrada, o amante da palavra de Deus? Bom, a hermenêutica é a ciência, tanto bíblica quanto secular, que se ocupa dos métodos e técnicas da interpretação. Então, a hermenêutica é basicamente o estudo da compreensão de textos. Isso aqui não é fazer mágica, isso não é magia, nem tecnologia. A hermenêutica é uma ciência. Ela nos fornece as ferramentas as quais precisaremos, e muito delas, para interpretar corretamente a Bíblia Sagrada. Tem muita confusão, hoje em dia no nosso meio, há muita heresia se disseminando. Aliás, a proliferação de seitas heréticas, elas são justamente o resultado da má utilização da hermenêutica. O que quero dizer com isso? A má interpretação, a falta de qualidade da interpretação dos textos bíblicos, adaptando ao seu bel prazer ou interpretando à sua maneira, desrespeitando a Bíblia Sagrada como regra de fé e de prática do cristão. Então, a má hermenêutica acabou por dar origem às seitas, às heresias que conhecemos. Mas, a parte das heresias, das seitas, outras instituições que arrebatam e arrebanham milhões mundo afora, há muita heresia sendo disseminado dentro dos nossos templos, nos nossos púlpitos, nas nossas salas de escola bíblica dominical, nos nossos bate-papos informais sobre a Bíblia. Há muito erro crasso que se é praticado, e principalmente por falta de conhecimento hermenêutico, ou seja, por não saber interpretar os textos de forma correta. Então, por aí você começa a perceber a importância dessa disciplina. Essa disciplina é fundamental, ela é uma disciplina vital, diria, para o bom andamento da obra de Deus e para a boa disseminação da palavra de Deus enquanto palavra de Deus. Então, está aqui um primeiro conceito básico da hermenêutica.
ela é estudo da compreensão dos textos. Eu já coloquei aqui que a hermenêutica, ela é uma ciência tanto bíblica quanto secular. Ela não é usada exclusivamente para interpretar a Bíblia. Você usa a hermenêutica para fazer interpretação de textos. Se você vai ler uma poesia, temos um poeta aqui entre nós, é o irmão José Gomes, mas se você vai ler lá o Carlos Drummond de Andrade, se você vai ler lá o Fernando Pessoa, se você vai ler uma poesia, você precisa entender um pouco do contexto daquele poeta, a realidade do seu tempo, para você entender aquela poesia, o que ele está querendo dizer, porque muitas palavras que ali estão sendo expressadas, talvez já até caíram no desuso para o nosso tempo, já não faz o mesmo sentido que faz hoje, já não tem a mesma força. Então, para que você consiga compreender, você necessitará naturalmente se reportar ao tempo do poeta. Estou dando um exemplo aqui de uma poesia. Vamos colocar um outro exemplo aqui mais próximo de nós. Se você tem uma demanda judicial e você não tem conhecimento pleno dos seus direitos e deveres constitucionais, você não é uma pessoa versada na Constituição, nos direitos civis, por aí vai, você contrata um advogado. O advogado, via de regra, é um hermeneuta das jurisprudência, da área jurídica. Ele vai interpretar o Código Civil, a Constituição, para poder elaborar uma defesa e por aí vai. Precisa interpretar aquele texto para poder então fazer uso adequado do mesmo. Ou seja, estou apresentando aqui então uma hermenêutica jurídica, uma hermenêutica usada na área da advocacia, interpretar texto. Quando se fala da Bíblia Sagrada, então estamos tratando da hermenêutica sagrada. A hermenêutica para interpretar textos sagrados. Então vamos lá, vamos prosseguir nessa pegada aqui. Mais especificamente, a hermenêutica bíblica é a disciplina da teologia exegética. Já surgiu uma outra palavra aí, que precisaremos logo nos debruçar sobre ela. Teologia exegética. Mas deixa eu concluir aqui esta frase. Mais especificamente, a hermenêutica bíblica é a disciplina da teologia exegética que ensina as regras para interpretar as Escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. Então, vamos seguindo. Daqui a pouco eu trago alguns exemplos aí. Deixa eu apresentar os conceitos, daqui a pouco eu trago exemplos. Outro conceito, hermenêutica, é o estudo das leis e princípios de interpretação das Sagradas Escrituras para se chegar ao sentido do texto bíblico. Todos nós queremos saber o que a Bíblia quer dizer. Você já viu, ou já ouviu, melhor dizendo, a seguinte expressão. Um exemplo aqui bem simples. A pessoa lê lá um salmo. Um salmo. O salmo está escrito lá. Salmo 23, Senhor meu pastor, exemplo, nada me faltará, nada me faz me tá, meu salmo. Aí a pessoa usa a seguinte expressão: nesta palavra aqui, o Senhor é o meu pastor, o salmista quis dizer o seguinte, dois pontos. Ele está fazendo hermenêutica, ele está pegando o que está escrito e ele está aplicando, ele está dizendo assim: o que o salmista quis dizer, o que ele está querendo transmitir, a verdade que está por trás do texto, o que ele quer informar é o seguinte. Aí ele vai fazer hermenêutica. Ele quis dizer que Deus é protetor, que Deus é guardião, que Deus é cuidador, etc. Então ele usou a expressão pastor, mas com a expressão pastor, ele está querendo dizer protetor, zelador, cuidador, etc. Isso é fazer hermenêutica. É você pegar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto, dizer o que é que aquele texto quer dizer, o que está por trás, qual é a informação, qual é a verdade, né, que está por trás. E é claro, é por isso que eu estou dizendo que aí é onde está o perigo.
Todos fazemos hermenêutica, todos fazemos. Porque você lê o texto e você quer entender o texto. Você quer saber o que aquele texto quer dizer. E obviamente você quer, como cristão autêntico, aplicar a verdade daquele texto à sua vida, em primeiro lugar. Não passar adiante sem antes aplicar a sua própria vida. Então você quer entender o texto para poder aplicar a si o texto. E se você faz uma má interpretação, obviamente haverá uma má aplicação. Isso vai incorrer em transtornos, em consequências danosas. A má interpretação. Então, ao mesmo tempo que alguém faz de forma correta o uso da expressão que o salmista quis dizer, outro pode fazer de forma equivocada. Que o salmista quis dizer, e aí ele vai por outro caminho, ele faz uma má hermenêutica, uma interpretação equivocada. Aí está, então, assim, de forma bem superficial, aqui nos apresentando a importância de conhecermos bem para fazer uma boa aplicação das técnicas, dos princípios de interpretação que a hermenêutica nos fornece. Vamos ainda adiantando aqui. O termo hermenêutica significa literalmente interpretar. Hermenêutica significa literalmente interpretar. Então, fazer hermenêutica é fazer interpretação. Hermenêutica, essa aqui é só uma expressão, aqui uma informação de cunho histórico, para a gente entender um pouco a origem dessa expressão. Deixa eu fazer um pedido aqui, Israel, liga esse aqui está desligado, esse ar aqui, por favor. Hermenêutica deriva do vocábulo grego Hermes. Hermes, dentro da mitologia grega, um dos chamados deuses da antiga mitologia grega. E lá na mitologia grega, eles tinham Hermes como o deus porta-voz dos deuses e também protetor dos viajantes. Era, dentro da mitologia, o deus do comércio, o deus dos comerciantes, da pessoa que precisa falar bem para vender o seu peixe, né? Como a gente diria hoje aqui, a pessoa que tem poder de convencimento, de persuasão, de transmitir credibilidade nas suas palavras. Então, dentro da mitologia grega, estou separando aqui as coisas, estamos falando agora de Bíblia, não, estamos tratando da origem da expressão hermenêutica, que é uma palavra grega. Lá dentro da mitologia grega, eles tinham Hermes como Deus porta-voz, e aquele que era o protetor dos que dependiam da arte, do convencimento pelas palavras, para sobreviver. Então daí surgiu que hermenêutica, vindo do Hermes, é justamente esta arte da interpretação dos textos para nos possibilitar falarmos bem, dialogarmos com qualidade, defendermos com propriedade as nossas ideias, as nossas convicções, a nossa fé, aquilo que cremos. Outros conceitos importantes na hermenêutica. Estou aqui só por enquanto nas conceituações. Daqui a pouco eu trago exemplos bíblicos bem práticos e próximos de nós, e aí a dinâmica vai ficando, vai aumentando a dinâmica nossa aqui. Estamos voltando de férias, né? Já tem gente que não tem 15 minutos de aula, já está cochilando. Voltando das férias é assim mesmo. Já tem gente que já olhou no relógio, como quem diz, será que vai demorar muito essa aula de hoje? Já está na hora do lanche e tal, é assim mesmo. Eu entendo, até lá para julho a gente se ajeita. Vocês voltam, até lá para julho, agosto vocês voltam. Exegese deriva da junção, isso é uma outra expressão importante dentro do estudo da hermenêutica. Eu disse lá atrás que a hermenêutica faz parte, ou é uma disciplina da teologia exegética. Aí agora temos essa palavra. Quem já ouviu a palavra exegese? Quem já ouviu? Estão com preguiça até de levantar o braço. Olha que ponto chegamos. Vai lá de novo. Quem já ouviu a palavra exegese? Já ouviu.
Estou perguntando se você sabe explicar, entende o que é, mas já ouviu. O pregador, o professor, alguém falou, você leu, exegese. Vamos entender um pouco aqui então o que vem a ser exegese. A princípio, vamos ver aqui etimologicamente a origem, a raiz da palavra exegese. Ela é uma derivação da junção de dois vocábulos da língua grega, o vocábulo ek e o vocábulo egeomai, ou regeomai. O significado ek é fora, ek é fora, lembra lá do ek kalel, eclésia, igreja, ek kalel, ek fora, kalel chamados, a igreja, ek kalel chamados para fora do mundo. Então aqui ek fora, egeomai, regeomai é conduzir, é guiar. Então, egeomai seria guiar para fora, conduzir para fora. Você quer ver uma palavra que nós usamos? Eu estou juntando aqui, egeomai, guiar para fora, conduzir para fora. Mas uma palavra que nós usamos, que dá o real significado dessa junção, extrair. Não é assim? Conduzir para fora, guiar para fora, extrair do texto. Então, arrancar para fora do texto, extrair do texto. É isso que nós fazemos quando estudamos. Nós estamos extraindo do texto as informações, as expressões, as palavras, para depois nós termos condição de interpretar. Primeira coisa, então, é extrair do texto. Por quê? Você está fazendo a interpretação do texto. Então, o que você precisa está no texto. Você não pode extrair de outro lugar que não o texto. Exegese é extrair do texto. Ok, vamos adiante. Exegese, portanto, é a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos bíblicos que formam o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia é sagrada. Fazia a extração do texto. Arrancar, tirar de dentro do texto as informações. Isso é fazer exegese. Então você já ouviu essa palavra. Irmão, vamos fazer uma exegese aqui desse. Eu mesmo já falei aqui. A gente já fez isso aqui algumas vezes, pegou algum texto. Vamos fazer uma exegese desse texto. Então nós temos que extrair do referido texto. Temos que começar a arrancar as informações do texto para interpretá-lo. Isso é fazer exegese. Porém, aliás, continuando aqui, deixa eu voltar aqui para a gente fechar o pensamento. É a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos bíblicos, buscando sempre extrair os pensamentos que dominavam os escritores quando redigiam o cânon das escrituras. Olha, isso aqui é mais profundo, ó. Extrair os pensamentos que dominavam os escritores. É a hora que você vai, fulano escreveu, Lucas escreveu isso daqui, Marcos escreveu, Mateus escreveu, João escreveu, Tiago, Paulo escreveu. Aí você vai começar a fazer as perguntas ao texto para extrair do texto as informações que você precisa. No que será que ele estava pensando? Claro, para você, ninguém aqui é vidente, ninguém é adivinhador, isso é até pecado. Mas você vai remontar o cenário para você tentar entender a mente do escritor. Qual era a realidade que ele vivia? Social, política, econômica, cultural. O que ele era? Ele era um fazendeiro, ele era um escravo, ele era um rei, ele era um poliglota, ele era um pescador, ele era um culto, um inculto. Você está remontando o cenário do autor, onde ele vivia. Ele é filho de quem, ele é irmão de quem, ele é parente de quem, ele conhecia quem, ele estudou com quem, ele aprendeu de quem, o que, quando, como, por quê. Fazer exegese, olha só. A coisa mais trabalhosa que existe é fazer exegese. É o que há de mais trabalhoso na teologia, é a exegese. E é por isso que a maioria não quer. E aí vai chutando.
Aí fica naquela historinha que você conhece bem. Não, meu irmão, não estudo não. Na hora Deus vai me dando, o jeito que Ele vai me dando é preguiça. Isso é preguiça de trabalhar, pensar, preguiça de pensar. A questão é você saber fazer as perguntas. A Bíblia é um livro de respostas. Só que a gente precisa saber fazer as perguntas. A gente precisa saber fazer as perguntas. O que, por quê, quando, como, onde, em que situação, em que conjuntura, qual foi o resultado, o que causou, efeito, consequência. Fazer as perguntas. Aí é que está. Então você tem que remontar a realidade para você vir trazendo os pensamentos, costurando uma boa exegese, uma boa extração do texto. Então vamos lá. Eu disse para você que ia trazer. Eu já trabalhei outras ocasiões, se não estou enganado aqui, a gente já trabalhou esse texto. É um texto que eu particularmente gosto muito. Lucas 10, a partir do versículo 25. Quem trouxe Bíblia aí, diz amém. Eita glória. Se não trouxe, tem a do celular, né? Do tablet, aquelas coisas todas. Está valendo. Lucas 10, 25. A epígrafe do texto diz o quê? A parábola do bom samaritano. Então nós vamos ler aqui a parábola. Isso é um ensinamento de Jesus, não é uma parábola. É um ensinamento por intermédio de comparação, uma história para lançar luz sobre uma verdade espiritual, a parábola. A gente ainda vai falar de parábolas aqui dentro da hermenêutica, ainda vai falar sobre as parábolas, mas seria basicamente aí uma história para lançar luz sobre uma verdade espiritual que Jesus está querendo comunicar. Isso é uma parábola, assim, a grosso modo falando. E aqui ele vai trazer a parábola do bom samaritano. Mas veja bem, 25 a 28. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, ou seja, Jesus disse ao doutor da lei: que está escrito na lei? Como lês? Ou talvez você tenha uma outra tradução que esteja escrito assim: como interpretas? E essa expressão como leis, ele está querendo dizer justamente isso. O que está escrito lá na lei? Como é que você interpreta? Deixa eu ver como é que você... deixa eu perceber aqui a sua exegese. É isso que Jesus está falando com ele. Como é que você interpreta a lei? O doutor da lei vai responder. 27. E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, resposta de Jesus para o doutor da lei, mediante a resposta do doutor da lei ao questionamento de Jesus sobre como ele interpretava a lei. Olha a resposta de Jesus para ele: respondeste bem, faze isso e viverás. Vamos fazer aqui então, vamos entender como é que funciona a exegese. Fica com a sua Bíblia na mão. Quem está perguntando a Jesus aí? Quem é? Doutor da lei. Mas o que representa nos tempos de Jesus, nesse exato momento aqui em que o texto foi registrado, o que implica ser um doutor da lei? Pessoa que conhece a lei com profundidade. Pessoa que tem, vamos trazendo assim bem fácil para a gente, tem doutorado na Bíblia. Vamos colocar hoje. Não é a Bíblia toda, era a lei, mas ele é um doutor da lei. Ele é um intérprete da lei. E ele pergunta o que a Jesus? Qual é a pergunta? Isso aqui é fazer exegese, gente. A gente já está aqui na prática. Por quê?
A gente está fazendo as perguntas para o texto. O texto não vai nos fornecer as perguntas, ele vai nos fornecer as respostas. Então eu estou mostrando para você as perguntas que devemos fazer ao texto. Depois que tivermos, as respostas estão aí, mas a gente vai montar o quebra-cabeça, para a gente entender a parábola. Ainda nem lemos a parábola. Estamos remontando o episódio que deu, o pano de fundo que deu origem à parábola. Porque daí a pouco eu vou perguntar, por que é que Jesus proferiu esta parábola? Então a gente vai ter que remontar este episódio aqui. A parábola é resultado desta conversa entre Jesus e o doutor da lei. E aí eu estou começando. Quem perguntou? O doutor da lei. O que é ser um doutor da lei? É um exímio conhecedor das Escrituras. É alguém que interpreta as Escrituras. É alguém que vai para a sinagoga e ensina os outros sobre as Escrituras. Dá aula das Escrituras. É reverenciado por ser um profundo conhecedor das Escrituras. E ele está perguntando a Jesus alguma coisa. O que ele está perguntando a Jesus? Ele é doutor da lei e ele quer saber o que ele deve fazer para ser salvo. Eu sou mestre da Bíblia, sou doutor da Bíblia, ensino a Bíblia, prego a Bíblia, mas eu tenho uma pergunta a fazer. O que eu devo fazer para ser salvo? Ora, alguém que demonstra não ter certeza da salvação, embora pregue sobre ela. Estamos montando aqui o cenário, embora ensine sobre ela. Isso existe hoje em dia? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, fazer exegese. Você já leu João, capítulo 1, versículo 1? Quem lembra o que está escrito lá? No princípio era o Verbo era Deus, ou estava com Deus e o Verbo era Deus. Qual outra expressão nós podemos colocar no lugar de verbo aí? Palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que o João está afirmando com essa expressão? Que Jesus é Deus e que Jesus é a palavra, o Verbo, a palavra encarnada. Então Jesus é a palavra. O doutor é doutor em quê? É doutor em quê? O doutor da palavra escrita está fazendo uma pergunta para a palavra encarnada. O negócio está ficando interessante, hein? Está ficando interessante. Eu sou doutor da palavra escrita, mas eu tenho uma pergunta a fazer à palavra encarnada. O que eu faço para ser salvo? A palavra encarnada, que é Jesus, eu poderia hoje perguntar a Jesus: Jesus, o que eu faço para ser salvo? Sabe o que ele me responderia? O que ele respondeu ao doutor da lei. O que ele respondeu para o doutor da lei? Não, antes lá, o doutor da lei perguntou: o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus disse a ele o quê? Está escrito na lei, como leis? Sabe o que Jesus está dizendo? Já está escrito. Já está escrito. Senhor, eu quero que o Senhor fale diretamente comigo. Não, mas já falei, já está escrito. A gente fica com essas coisas, né? Senhor, eu queria saber. Não, está escrito, está escrito. Já está escrito. Não, mas eu não queria assim. Não, é problema seu, já está escrito. Ademais, o doutor é você que tem que me dizer. Jesus está fazendo com eles uma coisa que eu vou fazer com vocês no final dessa disciplina. Prova oral de hermenêutica. Pegou ele, não, eu vou te dizer? Não, você que vai me dizer. Me diga você que é o doutor. O que está escrito lá? Me fala você. Teste, prova oral de hermenêutica. Como é que você interpreta? Vamos lá, diz aí. Bom, eu interpreto da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse para ele: você tirou nota 10 em hermenêutica, é isso mesmo. Respondeu bem. É isso aí. Por que você me perguntou se você já sabia?
É só você fazer isso aí, você já sabe. Faça isso e você viverá. Ele já sabia. E por que ele perguntou? Vamos ler o primeiro versículo onde começamos tudo, aqui no versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o. Ele queria colocar Jesus em dificuldade. Ele queria armar uma pegadinha, uma cilada para Jesus, tentando-o, né? Colocando uma casca de banana no caminho de Jesus, tentando. Perguntou: mestre, a hipocrisia, o que eu devo fazer? Jesus sabia da hipocrisia. Pegou ele, respondeu com uma pergunta: não, você que é o doutor, me responde você. A resposta é essa. Jesus falou: você sabe, é isso mesmo. Por que você não faz? Faça e você será salvo. Aí o doutor da lei, o versículo 29, onde não lemos, está escrito assim: ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, até o uso de uma redundância aqui, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O doutor da lei veio tentar Jesus com uma pergunta que ele já sabia, mas queria pegar Jesus numa contradição. Jesus então respondeu com uma pergunta. O doutor da lei respondeu a pergunta de Jesus. Jesus respondeu a resposta do doutor da lei, dizendo: você respondeu bem, você sabe, então pratique e você vai ter vida eterna. Aí o doutor da lei, diz o texto, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou: e quem é o meu próximo? O que está acontecendo aqui é o seguinte: o doutor da lei sabe o que ele tem que fazer, mas ele não quer fazer o que sabe que tem que fazer. E quando nós sabemos o que temos que fazer, mas não queremos fazer o que sabemos que temos que fazer, a gente começa a se justificar. Não, mas quem é meu próximo? Eu não sei, eu não faço. Sabe por que eu não faço, irmão Ronaldo, presbítero Ronaldo? Sabe por que eu não faço? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas sabe por que eu não faço? Aí, querendo justificar-se a si mesmo, é porque eu não sei quem é o meu próximo. Se eu soubesse, eu não sei. Ah, Jesus, não sabe não? Então você vai aprender agora. Aí vai começar a parábola. Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Qual é a finalidade dessa parábola? Mostrar quem é o próximo. Que tipo de atitude nós devemos ter para com o próximo. O doutor da lei é um religioso. Olha na história de Jesus, os representantes na história. Quem são os que representam o doutor da lei? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Sacerdote e levita. Qual é a atitude deles na história? Correta ou errada? E o que é o samaritano diante de um doutor da lei? É um anátema, é um lixo, é um nada. Mas olha a atitude dele em relação à atitude dos religiosos, sacerdote e levita. Atitude correta. Então tem gente que sabe das coisas, mas faz errado. O outro pode até não saber, mas faz o certo. A questão não está aqui, está aqui. É muito sério. Isso aí é fazer a interpretação do texto. Jesus está conduzindo. E você vai percebendo aqui pela conversa onde que Jesus quer levá-lo. Jesus está trazendo à tona a hipocrisia da religião representada nesse doutor da lei que está querendo pegar Jesus em uma palavra, em uma dificuldade. A hipocrisia dessa religião está representada no sacerdote e no levita da parábola. A sinceridade do coração de alguém que, a despeito de não ter o título, o nome, o renome, mas tem um coração pronto a ajudar o próximo. O samaritano. E Jesus pergunta a ele ao final da história: e aí? Quem, na sua concepção, é aquele que fez o bem ao próximo? O levita? O sacerdote? Ou o samaritano? E aí o doutor da lei vai dizer: eu tenho para mim é que este último aí. Nem disse o samaritano, está escrito aí. Eu creio que é
esse último aí, esse que o senhor falou aí por último aí na história, ele, até esqueci. Quem foi mesmo? Esse último aí da história aí. Aí Jesus, né? Está interessado ainda na vida eterna? Tô. Imita ele. Seja igual ele. Como é que é? Quer ser salvo? Quero. Seja igual o samaritano. Olha que pancada, hein? Imagina a pancada. Aí você tem que entender o que é o samaritano, o que é o sacerdote, o que é o doutor da lei. Jesus falando para o doutor da lei: você quer ser salvo? Quero. Seja igual o samaritano. Meu amigo, para você entender como é que isso aí pegou. Ó, quem queria pegar quem no começo da história? E quem pegou quem no final? Isso é fazer exegese, fazer as perguntas, etc. E conduzindo. Isso é o exemplo. Só um exemplo. Você vai fazer isso ao longo de toda a Bíblia. Bom, existe uma outra coisa, né? É o contrário da exegese, que se chama exegese. Eu mostrei aqui, está ali no slide, para destacar o ex, que é do ek, do extrair, do arrancar, do tirar. Exegese tem algo que é o contrário, que é a exegese. Exegese consiste em colocar, injetar no texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali, mas que na verdade não faz parte do texto. Exegese é extrair do texto. Exegese é colocar no texto o que não está no texto. Nós somos subservientes do texto. Nós somos servos do texto. Nós somos escravos do texto. A palavra de Deus é a manifestação do próprio Deus. A palavra de Deus é a exteriorização da vontade revelada de Deus. É Deus manifestando o seu querer, a sua essência, a sua vontade, os seus preceitos. Então nós somos submissos. Somos escravos, somos servos da palavra, do texto. Exegese é alguém que está querendo fazer o texto de seu servo. Está querendo mandar no texto, adaptar o texto, mexer com o texto ao seu bel prazer, macular o texto, prostituir o texto, adulterar o texto, colocando no texto o que não está, dizendo o que está, o que não está. É o que acontece assim, no caso clássico aí da falsa profecia, é dizer que Deus disse aquilo que Deus não disse. Isso é exegese, é colocar palavras na boca de Deus, ou colocar no texto o que não está no texto, ferindo o texto, maculando o texto. Então, tem muita gente que faz exegese, não exegese, mas exegese. Está colocando no texto aquilo que não faz parte dele, não está lá, e ele vai colocando. Mas sabe por que muitos dos exegetas, ou seja, os que praticam exegese, colocam no texto o que não está no texto? Sabe por que eles têm sucesso? Agenda cheia, viaja por um lado e para o outro e está de púlpito em púlpito? Porque quem ouve ele não conhece o texto. E aí? Eu digo o que está no texto, o que não está, mas quem está me ouvindo também não sabe o que está e o que não está. E muitas vezes nem aqueles que estão na retaguarda dos exegetas conhecem o texto. E agora? Vai jogando aí. Quem vai me contradizer? Não conhece. Ninguém sabe o que está lá. Eu acho que tenho minhas dúvidas, não sei não, mas vamos embora. E vai indo, e vai jogando aqui, vai jogando ali, lá. Ninguém parou para conferir como os crentes
lá da cidade de... Qual é o nome da cidade? Dos Bereano, os crentes de Bereia. Está lá ouvindo, anotando, para quando chegar em casa, conferir se o que Paulo falou condiz com o que está na Bíblia. Ah não, está certinho, é isso mesmo que ele falou, é isso mesmo, verdade. Bateu aqui, ó, certinho. Quem é que faz isso hoje em dia? Vai ouvir e vai conferir se está... Olha, tem gente que você encontra com ele hoje e fala: rapaz, eu vi uma palavra aí de um pregador num congresso aí tem uns 3 anos, até hoje eu estou com aquele negócio. Até hoje, ele ainda não foi no texto conferir, já tem 3 anos. Ele fala com você assim: tem 3 anos aí que eu ouvi, eu estou meio em dúvida. Até hoje, 3 anos, ainda não foi lá conferir. Vai passar 4, vai passar 5, vai passar 10. Ele vai continuar vindo na sua igreja, colocando cada vez mais pouco, você não vai conferir. Esse é o problema, que os exegetas, eles vão ganhando espaço, porque o público para os quais eles pregam não conhece o texto. Então eles adulteram o texto. Um exemplo de exegese. Vou te apresentar aqui o maior exegeta que a história já pôde ou pode conhecer. Está em Mateus, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Mateus 4, versículos 5 a 7. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo vai falar o que está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus e o diabo, ambos fizeram uso da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, também está escrito. Só que um usou o texto fora do contexto, extraiu alguma coisa que deveria estar ali e ele omitiu, ou interpretou equivocadamente. É claro, não precisa nem perguntar qual dos dois você acha que fez isso. Você sabe que é o diabo. Primeira pergunta: o diabo disse assim: está escrito, aos seus anjos dará ordem, dê respeito. Pergunto: onde está escrito isso? Onde está escrito? Salmo 91. Até o diabo parece que tem a Bíblia aberta no Salmo 91. Até ele, na hora que ele vai citar o Salmo 91. Salmo 91, então vamos lá. Salmo 91. Versículo 11. Está lá dizendo o diabo para Jesus no deserto, por ocasião da tentação: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Tem alguma coisa que está aqui no versículo 11 e 12 que o diabo não citou lá no capítulo 4, versículo 6 de Mateus. Tem alguma coisa aí. Aí você tem que conferir aqui e lá e ver o que está faltando aí. O que houve de manipulação do texto aí. Vamos lá de novo em Mateus 4, 6. Mateus 4, 6. E disse
Se tu és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O que tem lá no capítulo 11, versículo 11 do Salmo 91? Perceberam, não? No versículo 11 do Salmo 91 está escrito assim: que ele será protegido quando estiver andando em todos os teus caminhos. O que isso significa? É uma promessa condicional. O Senhor te guardará enquanto você estiver andando no caminho dele, em obediência à palavra dele. Ou seja, quem foi que conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Então qual é a vontade de Deus para a vida de Jesus? Que ele esteja onde? Se Jesus sai do centro da vontade de Deus, ele perde a condicionalidade da promessa do Salmo 91, porque o Salmo 91 diz que ele seria protegido enquanto estivesse andando nos caminhos do Senhor, ou seja, em obediência, de acordo com a vontade. O diabo está querendo tirar Jesus do curso da vontade e dizendo que ele terá direito à promessa, apesar de estar fora do caminho do Senhor. E tem muita gente que acredita nisso. Não, eu tenho promessa. Que conversa é essa? Eu tenho promessa, meu irmão. Tenho promessa. Posso viver de qualquer maneira. Eu tenho promessa. Tenho promessa. Mas a condicionalidade ali: todos os teus caminhos, em obediência. Se Jesus saísse dos caminhos, isso aqui é fazer exegese. É dizer que o texto está falando algo que ele não está falando, porque você omitiu alguma coisa, ou porque você acrescentou, e aí você torceu. Satanás fez a mesma coisa com Eva lá no Éden. A gente já estudou isso aqui várias vezes. Falamos disso em antropologia, em ramartiologia, a doutrina do pecado do homem. Falamos sobre isso. Torceu ali. A primeira pergunta: como é que Deus disse? Deus disse: não é bem assim como Deus disse, porque isso é torcer a palavra. Isso é fazer a exegese. E todas as vezes que a exegese triunfa sobre a exegese, pessoas morrem. Isso aí saiu agora, tem que anotar para depois postar lá, né? Botar no status do WhatsApp. Pega aí, que eu falei aqui, mas toda vez que a exegese triunfa sobre a exegese, a morte. A morte. Até fora da panela, no caldeirão, a morte para tudo que é lado. Então, um exemplo de exegese. Esclarecendo então, para a gente fechar aqui a nossa introdução e dar aquele pulinho ali no nosso intervalo, em relação entre exegese e hermenêutica. Na exegese você entende o que foi dito aos primeiros receptores da palavra lá e antigamente. Então quando a gente faz exegese, eu mostrei aqui o exemplo de Lucas capítulo 10, o bom samaritano. A gente teve que remontar ao lá e antigamente, doutor da lei, quem era o doutor da lei, o que significa, e etc, e tal, lá e antigamente. E a hermenêutica, você aprende a ouvir essa mesma palavra aplicando-a aqui e atualmente. O que este ensinamento, o que estas palavras no ouvido do doutor da lei lá, o que Jesus tem a nos ensinar hoje aqui, com aquilo que ele falou lá? O que nós podemos aprender hoje? Que tipo de prática, que tipo de postura ele está requerendo de nós hoje, a partir daquilo que ele disse lá, para aquele receptor lá, para aquele que ouviu lá, naquela conjuntura, naquela situação? Como é que nós podemos interpretar e aplicar isso hoje? Aí é onde entra a hermenêutica. Então, exegese e hermenêutica tem essa relação. Você precisa fazer a exegese, que é o entendimento do texto lá. Você tem que se reportar ao episódio em que foi escrito, e depois você tem que trazer e aplicar. Tem muita gente que sabe ir, mas não sabe voltar, compra passagem só de volta. Aí ele prega 1 hora, falando de lá, e você... Aí depois ele, assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ficou lá. Aí você, e eu? Não tem eu, é lá.
é só lá. Entendeu? Isso foi lá, aconteceu lá e acabou. E, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, vamos para casa. Não pode ficar só lá, tem que trazer para cá, tem que aplicar aqui. Então, geralmente, a exegese, ela, num sermão, que ainda não é o assunto agora em questão, a gente ainda vai trabalhá-lo na homilética, mas fazendo aqui essa ponte, num sermão, a exegese estaria aí como que a introdução, é a preparação da mensagem. A exegese não é a mensagem, porque você está ensinando lá antigamente, mas a exegese é uma preparação, é o pano de fundo, é a pavimentação do caminho por onde você vai trilhar, desenvolvendo a mensagem, os pensamentos, as verdades, os princípios, etc, etc. Então tem que haver, lógico, uma boa exegese para que haja uma boa hermenêutica. Retomemos o conceito da hermenêutica bíblica. No que concerne ao estudo das Escrituras Sagradas, não basta entendermos o que pensavam seus autores humanos. Necessário se faz entendermos a mente divina. Quanto ao propósito e mensagem do livro bíblico em questão, uma vez que Deus é o seu autor. Concluímos assim que as principais funções, tanto da hermenêutica quanto da exegese, são traduzir o texto original, tornando compreensível em língua vernácula, na língua em que falamos, seja aqui ou de outra língua em outra nação, mas sempre trazer do original para a língua vernácula. Compreender o sentido do texto dentro de seu ambiente histórico, cultural, léxico, sintático, aí tem a ver com a palavra, por que usou estas palavras e não aquela, aí a questão da sintaxe, do estudo semântico, das palavras, e por aí vai, mas também entender o ambiente histórico, cultural, político, econômico, social. Explicar o verdadeiro sentido do texto em todas as dimensões possíveis. Tornar a mensagem das Escrituras inteligível ao homem moderno. Vamos pegar aquela mensagem de lá e fazê-la compreensível, inteligível ao homem moderno. E finalmente conduzir-nos a Cristo. E toda a Bíblia, qualquer parte dela, tem como função nos guiar, nos conduzir a Cristo. Princípios de interpretação, vou citá-los aqui rapidamente. Dentre muitos princípios de interpretação, destacamos os seguintes. Primeiro, princípio, você nunca pode burlar, isso aqui são princípios. Se você atropelar, se você negligenciar esses princípios, você está colocando a perder todo o seu trabalho exegético. Você está praticando uma má hermenêutica. Se você burlar esses princípios. Primeiro deles, tenha em mente que a Bíblia interpreta a si mesmo. A Bíblia pergunta, a Bíblia responde, a Bíblia se interpreta, a Bíblia se explica. Está na Bíblia, o que você precisa saber sobre a Bíblia, está na Bíblia. Não faz muito tempo eu até compartilhei com os irmãos, postei um fato, até meio cômico que aconteceu. Eu fui indagado por um aluno, não daqui, turma passada, perguntou-me, que livro o senhor me sugere que eu leia para entender melhor a Bíblia? Qual foi a minha resposta? A Bíblia. Eu quero entender a Bíblia, eu vou ler que livro? Lê o de receita da Ana Maria Braga, ver se você vai entender a Bíblia. Tenta lá e depois você me diz. Lê a Bíblia. Claro, depois você vai ter um outro livro aqui, um comentário bíblico ali, um dicionário, até de língua portuguesa. Às vezes precisamos lançar mão de um dicionário de língua portuguesa, um comentário histórico-cultural, etc. Mas a pessoa nem ainda se despertou ali a Bíblia, já está querendo... Não, calma aí, Bíblia primeiro. Primeiro a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Porque se você começar a ir atrás dos comentários do A, do B, do C sobre a Bíblia, você vai ficar
viciado ou condicionado à mente do A, B ou C e restringe a Bíblia de se auto-interpretar. A Bíblia é sua própria intérprete. Segundo, não se esqueça que a Bíblia é o único livro que, enquanto se lê, o seu autor estará sempre presente para interpretá-la. Sempre vai estar junto de você, próximo a você. O autor divino da Bíblia, o Espírito Santo, estará próximo, estará junto para te ajudar no entendimento das Escrituras. Terceiro, estude a palavra de Deus, partindo do princípio que ela é a autoridade suprema de fé e doutrina. Tem muita gente que estuda a Bíblia, eu acredito que não seja o caso dos cristãos, dos sinceros, dos piedosos. Mas tem muita gente que são caçadores de contradições da Bíblia, está estudando a Bíblia procurando erro. Ele não reconhece a Bíblia como infalível, inerrante, absoluta revelação de Deus. Então ele já vai para a Bíblia tendencioso. É claro que ele vai ter aí um resultado negativo. Agora, quando a pessoa vai estudar as Escrituras, previamente reconhecendo sua autoridade, sua supremacia, sua completude, sua inerrância, sua infalibilidade, isso aí prepara seu coração e sua mente para entender o que está na Bíblia. Por exemplo, tem gente que é arrogante, vai para a Bíblia, ele não entendeu o que leu e ele já diz: opa, está errado aqui, está errado. É ele que não entendeu, mas ele já vai: está errado, está contradizendo, tem uma falha aqui. Quando a pessoa que reconhece que a Bíblia é inerrante e ele que é errante, ele que é falho, ele não vai dizer está errado, ele vai dizer: opa, isso aqui eu vou precisar estudar mais porque eu ainda não entendi. Tem alguma coisa aqui que está além da minha compreensão, mas eu vou entender ainda, eu vou entender isso aqui, eu vou de novo, eu vou tentar de novo, eu vou, entendeu como é que é a coisa? Tem gente, não, está errado, porque ele acha que ele é infalível e a Bíblia é falível, mas quando ele tem a compreensão correta da coisa, ele vai para a Bíblia com humildade, percebendo que ele que é limitado, falível. Quarto princípio para a interpretação: para uma boa interpretação dependa da fé salvífica e do Espírito Santo para a compreensão da Bíblia. Quinto, não se esqueça, o principal propósito da Bíblia é mudar a conduta do homem, não multiplicar os seus conhecimentos. Não é para adquirir cultura, isso até é um resultado natural. A Bíblia é um livro de uma cultura milenar. Você vai crescer culturalmente, mas você não deve ir para a Bíblia com apenas a ambição de crescer culturalmente, ampliar a sua gama de conhecimento. Vá para a Bíblia interessado em ter mudança de vida, ouvir o que Deus está falando e buscar se enquadrar naquilo que Deus está falando. Sexto, é certo que a história da igreja é de suma importância para nós, mas não é decisiva na fiel interpretação da Bíblia. Esse princípio aqui mais tem a ver com a questão do dogma católico. Essa pontuação feita aqui no número 6, você pode até destacar aqui, está colocada justamente para fazer um confronto ao dogma católico, porque os católicos eles têm o que eles chamam da tradição da igreja, e eles interpretam a Bíblia a partir da tradição da igreja. A tradição da igreja está acima da Bíblia, dentro desse viés católico. Então eu coloquei aqui, não, a história, a tradição da igreja, ela não está acima da Bíblia, a Bíblia está acima, a sua interpretação ela é suprema. Sétimo, lembre-se, as suas experiências não servem para interpretar a Bíblia. No entanto, a Bíblia é eficaz na interpretação de suas experiências. Quanta gente faz isso? Teve uma experiência pessoal, aí vai interpretar a Bíblia à luz da sua experiência. Não, porque comigo foi assim, então
A sua experiência não é a regra de interpretação. Não é a base, não é o fundamento, não é o princípio, não é o pilar. Não. Agora a Bíblia, ela interpreta a sua experiência. Ela te diz por que você passou por isso, por aquilo outro, por que Deus permitiu tal experiência, ou te conduziu por aquela outra. A Bíblia explica a sua experiência. A sua experiência jamais será a base para interpretar a Bíblia. O primeiro princípio nos informa que a Bíblia interpreta a si mesma. Vejamos como isso ocorre. Primeiro, por meio da lei do contexto, tanto remoto quanto contexto imediato. A palavra contexto significa literalmente tecer junto, e lida com aquilo que vai antes e depois de uma palavra ou passagem específica das Escrituras. Assim, o contexto de um texto das Escrituras são os versículos ao redor, que têm relação com o mesmo assunto ou tema. O contexto do texto vai te ajudar a entender o texto. Então, nunca tire o texto do seu contexto. Se você quer entender o texto, busque as respostas dentro do contexto. E aí eu coloquei versículo imediato e remoto, antes e o depois. Talvez você tenha que ampliar o capítulo todo. Talvez você tenha que ler mais do que um capítulo. Para entender aquele texto, você precisará recorrer ao contexto. Observação sobre o contexto bíblico. Deve-se considerar sempre o contexto do que se estiver lendo, destacar textos bíblicos, isolar ideias, enquadrar num tema geral ensinos de uma só parte da Bíblia, é cair em erro grave. Vou dar um exemplo aqui, muito comum, muito mesmo, de isolar o texto do contexto e por isso trazer uma interpretação equivocada do texto. Poderia trazer vários, mas vou trazer só um. Pega a sua Bíblia e abra no livro do profeta Isaías. Capítulo 41. Isaías 41, versículo 6, está escrito: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Quem já viu isso aí em tema de festa, congresso? Vamos entender o contexto? Lê o versículo seguinte. Leia comigo o versículo seguinte. E o artífice, com essa palavra do versículo 6, animou o ourives. O que alisa com o martelo, com essa palavra, animou o que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Do que ele está falando aqui no versículo 7? Fabricação de ídolos. Ourives, o que bate, o que dá forma, o que fixa, e depois eles olham para o ídolo e dizem, da coisa que foi moldada, que foi fabricada, né, que foi adornada, boa é. Da onde isso surgiu? A palavra de um para o outro, um animou o outro, esforça aí, vamos lá, vamos construir esse ídolo, vamos fazer quando terminou aí, coisa boa é. Aí você tirou o texto do contexto. O texto está falando ali sobre se unir para fabricar ídolos. Olha aí, já pensou? É claro, irmãos, o princípio que está por trás desse texto, que no seu contexto está sendo aplicado para a confecção de ídolos, é claro que o princípio naturalmente é bom, da união, da unidade, do trabalho em equipe. Mas você dizer que esse texto está dizendo para a igreja, não, esse texto aqui não. O princípio por trás do texto,
a verdade do texto, da união, da unidade, da cooperação mútua, ok? Mas não diga que o texto está dizendo, porque o texto está falando outra coisa. O texto está criticando o trabalho em equipe para trabalhar contra o Senhor, para produzir ídolos, para provocar idolatria. Então, dentro desse contexto específico, esse texto não se aplica. Poderia citar outros, e vou quando for conveniente aqui, tivermos tempo. Hoje não vai dar, naturalmente, mas olha aí. Isolou o texto, caiu em grave erro. Só assim, sem precisar abrir na Bíblia, eu vou citar outro aqui. Aconteceu comigo, aliás, isso aqui acontece comigo sempre. Acontece comigo sempre, de pregar em congresso, que te dão um texto lá como tema, e quando você lê o contexto, no contexto você sabe que a pessoa não leu o contexto, ela estava pensando em outra coisa, completamente diferente do que a Bíblia está dizendo, e você fica numa situação completamente delicada. Porque você pregar o que a Bíblia está dizendo, você vai jogar um balde de água gelada no povo. Eles estavam pensando em outra coisa. E isso acontece muito comigo e o povo sai desanimado, triste comigo. Porque eu não posso ferir o texto para alegrar o povo. O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo fazer? Aí eu fui pregar no congresso, estava lá. Pegaram o texto de Ezequiel. Filho do homem, enche a tua mão de brasa e espalha sobre a cidade. Congresso de avivamento. Você já sabe o que a pessoa está pensando com isso. Aí você vai lá e lê o texto. Essas brasas são brasas de juízo. Deus está pregando uma mensagem condenatória contra a cidade. Deus está dizendo que vai matar o camponês, o todo aqui, o de lá, vai devastar tudo. Ele diz, filho do homem, o juízo começou, enche a mão de brasa e sai jogando sobre a cidade. Aí eu fui pregar lá, eu falei, irmão, eu estou impressionado com o desejo de vocês de que o juízo de Deus, mas uma vez que é isso que vocês desejam, quem sou eu para ir por outro caminho? Vamos lá. A mão aqui já está cheia de brasa, quem vai? Quem é o primeiro? É o texto. Você isolou ele do contexto, você quer pregar Pentecoste, avivamento. O texto fala de juízo. O texto fala de juízo. Ainda tratando sobre a regra do contexto. Você vai entender o contexto por meio de textos paralelos, ou seja, textos de outras partes das Escrituras que reforçam a referida doutrina que você está estudando. Exemplo de estudo por meio de textos paralelos. Se uma pessoa fosse estudar sobre a doutrina da oração, ela precisaria encontrar todas as referências, não só a palavra oração, mas também intercessão, confissão, ação de graça, petição, súplica, pois esses termos trarão todas as referências paralelas e tem relação com o assunto geral de oração. Então, você vai falar de oração, é um tema. Então, você não vai ficar circunscrito a um texto, mas você vai em textos paralelos, outros textos. Você leu lá em Daniel, fala de oração, aí vai lá no Apocalipse, fala de oração, vai lá em Mateus, Jesus fala de oração, e vai lá em não sei aonde orar. Então, você não fica necessariamente preso a um contexto, mas você está preso a um tema, oração. Então você vai em textos paralelos que tratam do assunto oração. Ainda por meio do ensino geral do livro estudado, do seu respectivo autor. Isso aqui é a lei do contexto. Para você entender um texto, de repente você vai precisar entender todo o livro, você vai entender um pouco sobre o autor, mediante o ensino geral da própria Bíblia, isto porque a Bíblia nunca se contradiz. Então tem um texto na Bíblia que você não está entendendo, você vai precisar entendê-lo à luz de toda a Bíblia. Se toda a Bíblia está dizendo uma coisa e um texto que você está lendo parece que está dizendo outra, você tem que entender este texto à luz do contexto geral da Bíblia. Não pode haver contradição. Também é regra aqui não esquecer-se do melhor e maior intérprete da Bíblia, que é o Espírito Santo. Bom, vamos lá para o nosso intervalo, são 8:50, a gente volta. Hoje aí eu acho que a gente vai acabar ficando só no capítulo 1, mas tá bom. Acho que está dando para quem está voltando de férias, está dando para pegar alguma coisinha. Vamos lá, daqui a 10 minutinhos, fazendo merchandising, né? Está ali o nosso livro, próximo livro,
cujo lançamento será no dia 3 de março. Então, estou apresentando os irmãos para que não se ausentem aqui do nosso lançamento. Uma igreja divorciada do Calvário. Um livrozinho light, né? Umas palavras assim bem dóceis, animadoras, para os irmãos aí. Só quem é diabético não pode, que é muito melzinho, viu? Muito melzinho. Mas o lançamento será, se correr tudo bem, dia 3 de março, no sábado. Hoje teremos a nossa segunda conferência bíblica, parceria da Escola Teológica Shema, com a editora Live. A gente vai estar fazendo a segunda. Quem participou da primeira? Ainda que tenha sido um dia só. Quem viu lá pela internet, pelo menos, os vídeos ficaram lá depois, olha aí, ó. Vai ser no mesmo estilo, exatamente no mesmo estilo. Cada preletor tendo aí pelo menos 1h30 de tempo para a palavra. Foi como foi da primeira vez, assim será mais uma vez. Teve uma intercorrência com o pastor Genival Bento, que estaria mais uma vez presente, mas não poderá, vai estar atendendo outro trabalho. Então, estará o pastor Elias Torralbo. Eu postei até hoje no grupo um vídeo dele. Pastor Elias Torralbo aqui do Rio de Janeiro, próximo de nós. No sábado à noite, dia 3, lançamento do livro. Domingo pela manhã, teremos 2 plenárias. Pastor Fábio Oliveira, de Americana, em São Paulo, e eu estarei falando. À noite, o pastor Bruno Andrade. E na segunda-feira, encerramento com o pastor Nilson Gomes. O tema é Restaurando os Pilares da Igreja. O texto que dá base a este tema é Atos 2:42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, são os pilares da igreja. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Então, cada um estará com um assunto para discorrer. Você vai ficar aqui 1h30 ouvindo falar de doutrina dos apóstolos e concluir que a gente precisa restaurar este pilar. Comunhão, partir do pão tem a ver com o cuidado uns com os outros, né? E as orações, você sabe o que é, né? Pelo menos eu acho que sabe, né? A oração. A gente vai falar sobre isso aí, e um dos preletores vai fazer uma introdução sobre a igreja, a origem da igreja, o que é a igreja, para nós entendermos a igreja e depois os pilares da igreja. Imperdível, viu, irmãos? Estou ansioso. Eu acho assim, a gente está tendo escassez de palavra, não é exclusividade daqui, dali, de lá ou cá, em todo lugar. Então é alimento para você caminhar o ano todinho. De repente, o que você vai ouvir de Bíblia aqui em 3 dias, você não vai ouvir de novo no ano todinho de 2018. Então não perca a oportunidade não, de estar conosco. Marque na sua agenda 3, 4 e 5 de março. Prosseguindo, composição da Bíblia Sagrada, o capítulo 1. Já que a hermenêutica é a interpretação, hermenêutica sagrada, no nosso caso, interpretação da Bíblia, a exegese, a extração do texto, para compreendermos o texto, então precisamos conhecer um pouco o texto, o qual iremos trabalhar nele, fazer a exegese, fazer a hermenêutica, a interpretação, as aplicações. O texto é a Bíblia Sagrada. Então vamos compreender como é formada a Bíblia, como é composta a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é composta de quê? De que tipo de literatura? A gente precisa entender um pouco, então, preliminarmente, o texto. Os 66 livros que compõem a Bíblia foram originalmente escritos em 3 línguas diferentes. Está aí, ó, hebraico, está aqui, aramaico, melhorou um pouquinho, acredito, né?
E, finalmente, o grego. Agora ficou fácil, né? Começou complicado, melhorou um pouquinho no aramaico, agora ficou fácil. Então são os três, basicamente, hebraico e grego. Porções bem pequenas da Bíblia foram escritas em aramaico, período ali em que o povo de Israel, especialmente Judá, estava na Babilônia. Então houve uma mistura da língua hebraica pura com as línguas ali dos caldeus, que vai dar origem então a esta língua mestiça, podemos dizer, que é o aramaico. E então depois nós temos aí todo o Novo Testamento, todo ele escrito em grego. A linguagem bíblica, por que a gente está falando isso daqui? Está falando de fazer exegese. Às vezes você vai precisar conhecer um pouco da língua original quando você vai querer fazer um estudo etimológico da origem da palavra. Então, se é o Antigo Testamento, basicamente o hebraico. Se é o Novo Testamento, sumariamente o grego. Você vai precisar de, não digo num primeiro momento, um conhecimento profundo do idioma, mas conhecer aqui as letras do alfabeto, aprender a fazer transliteração, para depois poder, usando um dicionário exegético, um dicionário etimológico, você conseguir trabalhar com algumas palavras que são palavras-chave. Aliás, por falar em palavra-chave, tem até a Bíblia de estudo palavra-chave, que ela usa bastante essas palavras que são importantíssimas, e já vem lá as suas notas de Strong. Strong é um dicionário exegético, o mais completo que se tem no mundo, e aí essa Bíblia usa aquelas notas de referência de Strong para poder fazer então as exegeses das palavras. Então isso aí ajuda bastante. A linguagem bíblica, a composição de palavras deve comunicar pensamentos. Por isso Deus deu a linguagem ao homem como meio de expressão. Com a linguagem vem a ordem, a organização, os princípios que tornam possível a comunicação. Apesar das línguas diferirem, todas seguem uma ordem como meios de expressão e de comunicação. Antes de tudo, precisamos entender que o Espírito Santo não apenas inspirou as Escrituras, mas que também usou a linguagem, o vocabulário, o gênero literário próprio à época e a cada escritor que as escreveram. Tinha de ser assim, pois o Espírito Santo estava comunicando verdades que ele tinha interesse que fossem conhecidas pelos que as lessem e ouvissem. Todos os escritores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, escreveram plenamente conscientes de que estavam escrevendo alguma coisa para ser comunicada. Claro, tinham esse conhecimento. Quando você escreve, é natural esperar ser compreendido por quem o lê. Por isso, existem princípios de organização e composição simples que devem ser conhecidos. Princípios que cooperam com clareza e compreensão daquilo que escrevemos. Para fazer alguém compreender o que estamos dizendo, podemos fazê-lo de diferentes maneiras. Podemos usar todos os princípios da redação, se realmente quisermos convencer alguém da importância de nossas palavras. Os escritores da Bíblia fizeram o mesmo. Avisaram, simplificaram, repetiram, fizeram comparações, relacionaram verdades com verdades e assim por diante. Se considerarmos alguns destes princípios como pistas que nos levem àquilo que o autor sagrado estava querendo comunicar, poderemos ver por detrás dos princípios usados os motivos que os levaram a escrever o que escreveram. Os olhos da nossa compreensão só começarão a se abrir quando conhecermos melhor o uso que o Espírito Santo fez dos princípios de composição das Escrituras. Então vamos lá entender esses recursos literários de que o Espírito Santo se vale, de que ele se utiliza,
os homens que ele se utiliza para a composição do cânon sagrado que temos em mãos. Um dos recursos muito comum para comunicar e nos fazer entender aquela verdade que ali está registrada é o recurso da comparação e do contraste. Isso aqui é muito comum na Bíblia, esse recurso literário, comparar e contrastar, né? Fazer o contraste. Então vamos ver aqui exemplos. Comparação envolve a associação de duas ou mais ideias iguais ou, pelo menos, parecidas. Às vezes, as palavras como, tal como, igual a, nos darão aí, né, a pista de que duas ou mais coisas similares estão sendo comparadas. Quando você perceber no texto que você está estudando, lendo, como, tal como, igual a, semelhantemente, opa, tem uma comparação que está sendo feita aqui. Semelhantemente, tal como, igual, como. Um exemplo, quando você vir isto no decorrer do estudo bíblico, saberá que o autor está dando ênfase à similaridade. Exemplo, Salmo 42, versículo 1, verso 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aí você lê o texto lá. Você vai pregar, um exemplo, vai pregar, vai ensinar. No primeiro momento, apenas um estudo para a sua compreensão. Você quer entender. O salmista diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aí eu te pergunto, de que forma suspira a alma do salmista por Deus? Como servo? Agora vem a segunda pergunta. Você sabe como o servo brama pela corrente das águas? Então, para você saber como é que a alma do salmista suspira por Deus, você precisará saber como o servo brama pelas águas. Aí você vai lá estudar. Ó, irmão, o servo é assim, ó. O negócio é o seguinte, quando o servo, para você entender como é que o salmista suspira pela presença do Senhor. Por quê? Porque ele suspira como o servo pelas águas. Aí você vai ter que estudar. Ó, como é que é a Bíblia. Você quer aprender sobre relacionamento entre Deus e o homem. E aí você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar na Bíblia. Você vai estudar biologia, você vai estudar botânica, você vai estudar ciências gerais, depois você vai estudar matemática, física, química, e você vai, tudo isso para entender verdades espirituais, porque a Bíblia está cheia dessas comparações. Aí você vai ter que sair daqui e ir para outro ensinamento, para depois voltar com essa informação para cá, para você entender. Esse é um exemplo de comparação. Você tem que entender para aquilo que está sendo comparado, para poder ter a ampliação do seu entendimento. Agora o contraste, né, que é o oposto da comparação. O contraste pode ser indicado por palavras tais como mas ou nem. Temos ainda de outra forma, entretanto. Então aqui é o contraste. Está querendo ensinar pelo inverso, pelo contrário. Aqui ele está então não comparando, mas contrastando. O ponto alto do contraste não consiste na palavra que o indica, mas na diferença das qualidades acentuadas. Exemplo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não segundo os ímpios, nem segundo os pecadores, nem de acordo com os escarnecedores. Para você entender a bem-aventurança deste varão,
a qual o versículo 1, né, o verso 1 do Salmo 1 está falando, você tem que entender qual é o conselho dos ímpios, qual é o caminho dos pecadores e o que acontece na roda dos escarnecedores. Porque o varão bem-aventurado é o varão que não segue conselho de ímpio, mas o que é o conselho do ímpio? É o varão que não se detém, não para, está aqui, no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores? Você está vendo? Isso é o contraste, você tem que saber aquilo que está sendo aqui comparado de forma contrastante, para entender a verdade que está sendo apresentada. A Bíblia usa este recurso literário: comparação, contraste, repetição, intercâmbio. Vamos lá, a repetição. Repetição é o uso, lógico, repetido de palavras, frases ou orações idênticas para dar ênfase ao que se quer dizer. Por exemplo, 5 vezes o segundo capítulo de Abacuque registra a ademoestação. Ai daquele que... Aí vai repetir, vai repetir, vai repetir. Então tem algo aqui que está batendo nessa tecla. Outro exemplo, capítulo 23 de Mateus, encontramos repetidamente Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas. Se eu não me engano, aqui é pelo menos umas 4 vezes. Repetição, repetição, repetição. Então tem algo forte aqui que está querendo ser comunicado. Então a nossa atenção precisa ser redobrada quando há o uso da repetição, porque isso aqui é um reforço de ideia. Está reforçando. Já no intercâmbio, há um tipo especial de repetição no qual o padrão que se altera é repetido. Exemplo disso é encontrado nos capítulos 1 e 2 de Lucas, onde encontramos o intercâmbio e a alteração entre os anúncios do nascimento de João Batista e o de Jesus. O uso do recurso de intercâmbio reforça o contraste ou a comparação. Lucas vai fazendo isso, fala um pouco de João Batista, fala um pouco de Jesus, fala um pouco de João Batista, fala um pouco de Jesus, vai fazendo esse contraste, e aí você vai conseguindo entender um à luz do outro, o nascimento de um à luz do nascimento do outro, a experiência de um com o outro, porque ele vai fazendo o tempo todo esta intercalação de informações. Isso é utilizado algumas vezes também na Bíblia Sagrada, este recurso. Particularização e o contrário, generalização. Particularização, o que é isso? É a marcha do pensamento indo do geral para o particular, muito parecido com o estudo sintético. Quando estudando o livro todo, buscamos destacar detalhes. De igual modo, na particularização, partimos do todo, da narrativa para partes da mesma, do geral para o específico. Então você está particularizando, está indo para um ponto específico, mas você precisa partir do todo, uma informação mais ampla, mais completa. Assim sendo, estamos diante de uma generalização quando lemos: todos pecaram. Isso aqui é a parte geral. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então agora eu vou usar o pensamento dedutivo. Eu vou particularizar, eu vou especificar. Se eu tenho esta informação, todos pecaram, logo fulano pecou, eu pequei, nós pecamos, porque todos pecaram. Então você tem uma informação geral, você pode aplicá-la de uma forma particular. Isso é a particularização. Voltamos ao específico, isto é particularização também chamada, como disse aqui, pensamento dedutivo. Às vezes você quer trabalhar com algo particular, mas aí você só tem um texto que é mais genérico. Então você parte do genérico para a particularização no pensamento dedutivo. Claro, sempre seguindo a lógica das ideias, sempre seguindo a boa hermenêutica. Generalização já é o caminho contrário, é partindo do específico para o todo, indo, por exemplo, do específico para o geral. É o inverso da particularização. Por exemplo, Tiago começa o capítulo 2 de sua epístola com exemplos específicos de uma conduta cristã correta: tratar com amor as pessoas, honrar os pobres,
obedecer aos mandamentos divinos, ele parte dessas coisas específicas para um princípio geral no último versículo do capítulo. A generalização que ele faz é: como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem essas obras que ele vai citando cada uma particularmente. Aí no final então ele generaliza, ele partiu do particular para o geral, é o caminho inverso. Às vezes a gente pode trabalhar assim também, na hora de fazer a interpretação. Você tem algumas particularidades e você vai então para o geral. Interrogação. Interrogar é o mesmo que fazer pergunta. Às vezes os escritores sagrados fazem uma pergunta e a seguir dão a resposta. Paulo faz isso com muita frequência. Um exemplo disso encontra-se em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, isso aqui é uma interrogação, é um método pedagógico muito comum. Você vai trabalhando com a mente da pessoa. Tem muitos pregadores que usam. Ele vai perguntando, o pessoal vai respondendo. Quando é usado demais, chega a ser cansativo. Mas é porque você quer que a pessoa caminhe junto com você na construção do pensamento. A gente fez isso aqui, por exemplo, na questão do bom samaritano. Eu fui lançando as perguntas, vocês foram respondendo. Então a gente foi construindo junto um caminho onde todos concordaram, porque foram vocês que me responderam. Então Jesus faz muito isso. Ele lança a pergunta, a resposta é dada a ele, aí ele trabalha em cima daquela resposta que a pessoa lhe dá. Então isso é comum, a Bíblia faz muito isso. Lança as perguntas, aí você tem a resposta, então é desdobrado todo aquele pensamento, doutrina, ensinamento, uma reflexão de uma forma geral. Preparação e sumarização. A preparação é o material introdutório, preliminar, precedendo uma sessão, ou às vezes até um livro. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, temos aquela pequena introdução, uma preliminar dizendo qual o propósito da escrita do livro. Lucas faz muito isso, em Atos ele faz também. Ele começa lá o capítulo 1 de Atos: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, falando das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar e tal e tal. Isso é uma preparação para aquilo que ele vai de fato dizer. Paulo faz isso nas epístolas, uma saudação, uma apresentação pessoal, uma mensagem, para depois então discorrer na epístola aquilo que de fato ele quer dizer. Então temos muito isso na Bíblia. A preparação. Agora, a sumarização é a condensação das informações em forma abreviada. Sumarização é um resumo daquilo que já foi escrito ou dito. É um sumário. Por exemplo, Gênesis 45 é um capítulo resumo de toda a história de José. Às vezes você vai ler textos na Bíblia e depois lá na frente você tem um texto que resume todo o texto que você leu. Isso é a sumarização. Isso é pegar e resumir uma verdade que já foi dita. E se a gente não entende isso, às vezes traz confusão. Você quer ver um exemplo? Rapidinho aí, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Muita gente confunde capítulo 1 de Gênesis. Versículo 26, está lá, 1:26, e disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E disse, tal, multiplicar, etc, etc, vai falando aqui. Aí, você chega no capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você acredita que eu já ouvi gente falar que Deus criou uma raça pré-adâmica aqui no capítulo 1, 26, e o Adão foi criado na verdade no 2, 7? Porque não, aqui é um homem, aqui já é outro, porque aqui falou que Deus criou, aqui fala de novo que criou, já é outro. Não, o que houve é justamente isso que a gente está tratando. Ali ele fez uma sumarização. Está tratando do capítulo de criação, criou isso, capítulo 1. Aí ele fala, no 6º dia, criou o homem, e depois diz, no 7º, descansou. Depois ele vai retomar o assunto da criação do homem, agora de forma mais ampla. Mas é o mesmo homem, não é outro. Mas eu já ouvi gente falar isso. Não, ali foi um, aqui já é outro. Por conta justamente dessa questão da sumarização. Você fala de forma abreviada, daqui a pouco você retoma um assunto de forma ampla, ou vice-versa. Você fala de forma ampla e depois você retoma um assunto agora de forma resumida. Isso acontece na Bíblia. Então, tem que prestar atenção. Harmonia. Harmonia envolve unidade por acordo ou coerência numa passagem bíblica. Por exemplo, um ponto deve concordar com os demais. Isso se chama lei da harmonia, porque na dita passagem todas as partes dizem a mesma verdade. A escritura inteira é um exemplo de harmonia. E a harmonia pode ser vista claramente nas passagens que apresentam problema e resposta como solução, doença e remédio, promessa e cumprimento. Em Romanos 3, do 21 ao 31, vemos uma passagem que é um belo exemplo de harmonia. A passagem a preço da resposta ou a solução ao problema que Paulo descreve em Romanos 1, 18 até o 3, capítulo 20. Ele vai desenvolvendo uma problemática e a partir do 3, 21 ao 31, ele vai trazendo a própria resolução do problema que ele vem ampliando, que é o problema do mal, do pecado, do homem, da queda, da sua falha, e depois ele vai então trazendo a solução. E aí cria uma harmonia, onde ele menciona a culpa, a condenação do pecado. Diz Paulo que a resposta desse problema da culpa e condenação está justamente na justificação em Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Isso é também, você quer falar da doutrina da justificação, mas você tem que vir justificar de quê? De pecado. Mas por que eu tenho pecado? Porque todos pecaram. Onde todos pecaram? Na queda de Adão. E o que Adão tem a ver comigo? Ele era o pai da raça humana. Então você tem que criar uma harmonia. Você precisa preparar o cenário para trabalhar aquela doutrina. Por exemplo, falando aqui da justificação, muita gente não entende a justificação. Justificado de quê? Por quê? Então precisa haver esta harmonia. Eu tinha preparado para hoje, mas é óbvio que não dá mais tempo, né? O capítulo 2, figuras de linguagem da Bíblia, será o nosso assunto agora da próxima semana, do dia 17. Bom, pelo menos voltamos, as férias acabaram. Nesse interim, vocês puderam acompanhar alguns, e a gente deu aquele pulinho rápido ali em Moçambique, na África, e voltamos, trazendo conosco os molhos desse trabalho, uma viagem missionária muito boa, muito produtiva. E nos ajude em oração, porque eu estou querendo voltar lá esse ano de novo, em nome de Jesus, tá? E vocês me ajudem em oração aí, porque se Deus quiser, todo ano eu vou lá na África para voltar a ser crente, para renovar minha fé, etc. E no momento oportuno a gente compartilha aqui mais umas experiências, eu apresento uns vídeos aí para os irmãos, mas de antemão é isso aí. Agradeço a Deus pela vida e presença de cada um dos irmãos. Semana que vem retornaremos, se Deus permitir. Vamos ficar de pé para orar. Não esqueça de marcar na sua agenda, 3 a 5 de março, nossa segunda conferência bíblica, restaurando os pilares da igreja. Você nunca apanhou tanto de graça como nessas conferências bíblicas que nós apanhamos, né, pela palavra, somos corrigidos, tratados. Então não perca a oportunidade não, de estar mais uma vez numa conferência bíblica que vai tratar de um assunto tão pertinente e necessário.
Vamos orar. Querido Deus e Pai, a Ti rendemos graças, louvor, adoração por esta noite que nos reunimos para aprender mais da Tua Palavra e até mesmo de como manuseá-la, interpretá-la, estudá-la, aplicá-la, ensiná-la. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor transmitiu a cada um de nós. Nos abençoe agora no retorno aos nossos lares, levando-nos em paz, guardados e protegidos pelas Tuas poderosas mãos. Pedimos ao Senhor que continue abençoando o restante da nossa semana, dê-nos também um fim de semana abençoado na Tua casa, na Tua presença, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Se conosco, ó Deus, no nome de Jesus oramos, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém.